Bom, temos aqui um outro mapa de também Sol e Lua em Leão. E aqui é interessante a gente observar um detalhezinho. O Sol ele está na 12ª casa. Casa grande aquela ali. 12ª casa. 12ª. E a Lua está na 11ª, mas ainda em Leão. E ela tem a Vênus de 12, assim como Patrick Swayze, que a gente já viu antes. E o Mercúrio dela é pertinho do Sol, também em Leão. Então, o que a gente vai observar nessas pessoas que têm o Sol e a Lua próximos, neste caso, diferente do Patrick Swayze, porque ela tem Sol na 12 e a Lua na 11. Então, as pessoas que têm Sol na 12, elas costumam ter um potencial dramático excelente, assim como na 11ª casa, no caso do Patrick Swayze. A Lua, na 11ª casa, então, a relação com o mundo feminino, então, muitas amizades femininas, uma necessidade de possivelmente por ser leão e ter o Sol na 12, ela faz uma profunda reflexão constantemente. O que às vezes facilita ela interpretar o que os outros estão sentindo. Mas tem um viés bem assim, bem interessante. A Vênus na 12, assim como no caso dele, do Patrick Swayze, as pessoas que têm Vênus na 12, elas costumam ter uma dificuldade para sentirem-se felizes consigo. Elas sabem intelectualmente, pelo reconhecimento dos outros, como tu é bonito, como tu é bonita, como tu é bonita, como tu é bonita, como tu é bonita. A pessoa acaba registrando intelectualmente que ela é bonita, mas ela não sente que ela é. A troca do afeto, sabe aquelas pessoas que quando são reconhecidas por serem bonitas, por terem boas atitudes, elas sentem uma satisfação profunda por dentro. Aquilo mexe com a vida dela, né? Com a forma como ela está sentindo o mundo naquele momento. As pessoas que têm intelectualmente o conceito, elas sabem, mas elas não sentem. Então vejam que coisa interessante. É uma pessoa muito bonita. Ele também ela também é. E eles não sentem isso. Engraçado isso. Mas tem uma necessidade muito grande de se expressar, ela menos do que ele. O Sol está na 12. Ela tem muito mais uma necessidade de descobrir se ela. É, descobrir os processos internos dela. Ela tenta entender tudo como funciona dentro dela, como ela sente, por que ela sente, de que forma ela sente. E ela então trabalha com as questões da arte como uma forma de sair desse movimento de introspecção e ir para o mundo, né? Se expressar, se relacionar com as pessoas. Mas quem sabe, talvez numa conversa com ela, as pessoas mais íntimas descubram que ela tem um quê assim de uma certa tristeza, né, com relação ao mundo, quanto as coisas poderiam ser melhor. Todo mundo tem esse conceito. É importante entender isso. Todo mundo tem o conceito, quanto pode ser melhor a vida e tudo mais. Mas algumas pessoas, elas não sentem isso como uma necessidade delas. É uma necessidade do mundo. Percebe a distância que é interpretar uma situação e outra? Ela sente profundamente isso. Assim, lá de dentro da alma dela, o mais profundo Hades que existe dentro dela, né, do Deus do mundo, lá dentro ela tem isso muito claro, o quanto ela queria poder fazer, como aquilo faz ela sofrer, é interessante entender. Ela também
tem 8ª casa. E também tem que prestar atenção nas questões de saúde, como ela vai conduzir a própria vida. Geralmente o artista geralmente é forte. Muitos artistas têm uma visão de vida de uma boa alimentação, de cuidados, descobertas da ciência a favor da saúde, então tem acesso a isso também. Então, possivelmente, ela deve ter algum tipo de cuidado com ela mesma nesse sentido. Mas é sempre importante. O aspecto que ela tem na 8ª casa sugere que ela tome um certo cuidado com relação às questões de saúde. As questões dos... Ela é uma pessoa que possivelmente tem pesadelos, ou se não são pesadelos, são muitos sonhos. E isso muitas vezes acontece aquilo, sabe? Então pode ficar um pouco pesado, um pouco tenso demais. Então é importante que ela observe. Possivelmente é uma pessoa que faz algum tipo de terapia, o que vai facilitar e ajudar a lidar com essas questões. Mas não. Além disso, ela deve fazer uma atividade física. Não sei se faz. Tomara que faça. Se fizer, fica mais fácil de lidar com essas tensões. Sol na 12, a pessoa acaba somatizando muito. Planetas na 8ª casa, mais ainda. Ah, tudo bem, são pessoas que têm uma construção, uma força pessoal fantástica. Mas isso tem preço, gente. Isso físico começa a pagar, né? Então temos que ter aí atividades físicas regulares, alimentação adequada, tudo isso favorece bastante. O fato dela ter ali um planeta na casa 11, o Saturno, pode sugerir que ela vai ter algumas situações com algumas amizades que não serão exatamente como ela identificou ou imaginou ou esperava que fossem. Ela teria que prestar um pouquinho de atenção nesse sentido. Então, as pessoas, quando eu estou falando da Charlize Theron, um monte de gente nasceu em outros anos, mas com o mesmo aspecto. Então, é para essas pessoas que eu falo, né? Pessoas que têm algum planeta na casa 11, além do Sol e da Lua, que é o caso do Patrick Swayze, no caso dela, a Lua na 11 e o Sol na 12, pessoas que têm planetas na 11, eles têm que observar qual é o planeta que está ali. No caso dela é Saturno, sugere que nem sempre as amizades serão aquilo que ela gostaria que a pessoa fosse. Bom, mais este mapa analisado. A Vênus de casa 12, né? Falamos sobre a questão de sentir o afeto, ou se sentir bonito, ou intelectualmente a pessoa sabe que é bonita, mas não sente. Então também falamos. Bom, mais um mapa. Tudo de bom para vocês.